Isaías capítulo 19, versículos do 1 ao 13. Profecia contra o Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz o dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão. Suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Consternação os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nércios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filhos de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Menfins. Fazem errar o Egito os que são a pedras de esquina das suas tribos. Evangelho de João, capítulo 11, versículos do 45 ao 57. Muitos, pois, dos judeus que tinham vindo ter com Maria e viram o que ele fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram o que fizera Jesus. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e diziam: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso por si mesmo. Profetizou que Jesus havia de haver pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Desde aquele dia, portanto, deliberaram matá-lo. Por isso, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região próxima ao deserto,
para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos subiram do campo a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Procuravam, pois, Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele, com certeza, à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem a fim de o prenderem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um início de semana, por mais um dia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor não recuou ao caminho da cruz, que convinha que um morresse, não somente por toda a nação, mas para reunir num só corpo todos os filhos de Deus que estão dispersos. Podemos hoje nos reunir no teu nome, para dentro do teu nome. Somos membros do teu corpo, e embora muitos, somos um só corpo. Alarga, Senhor, a nossa visão com relação ao teu propósito, a essa revelação de que o Senhor morreu para nos gerar a igreja, a única igreja, todos os filhos de Deus, membros de um só corpo, a saber, os que creem no seu nome, os que te professam como Senhor e vivem na esperança do teu retorno. Somos teus, Senhor. Assim te contatamos a cada momento. E mais uma vez confessamos, Senhor, que confiamos no teu nome. Abençoa-nos, Senhor, nosso dia, a cada momento nesse dia. Fortaleça o nosso espírito, se derrama para dentro de nós. Te entregamos nossas vidas e as vidas dos nossos familiares, que possamos ter um viver digno na tua presença, que nesse dia possamos ser achados em ti. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos como nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.